que é o princípio do tamanho, né? A gente vai ter fibras musculares ou células musculares do tipo 1 e células musculares tipo 2. Qual é a diferença entre elas, né? É que as que são do tipo 1, elas são menores, tá? Elas são mais resistentes, elas contraem por um tempo muito maior, de maneira mais constante, digamos assim, né? E as fibras do tipo 2, elas são mais fásicas, elas contraem e não mantêm essa produção de força por muito tempo, né? Existe uma diferença no tamanho também, as fibras do tipo 1, elas são muito menores do que as fibras do tipo 2, e isso é até uma característica dos neurônios que inervam essas fibras também, né? Fibras do tipo 1 são inervadas por neurônios mais finos do que as fibras do tipo 2. O que é interessante aqui é que as fibras musculares elas vão seguir uma ordem de recrutamento, né? E essa ordem de recrutamento ela diz respeito à necessidade de produção de força do músculo. Se eu tenho uma necessidade de produção de força baixa, o meu músculo não vai recrutar muitas fibras musculares, tá? Ele vai recrutar sempre o número de fibras necessário para conseguir desempenhar uma determinada atividade. Se eu não preciso fazer muita força para essa determinada atividade, meu músculo não vai recrutar ali muitas fibras para fazer aquela atividade. Ele vai recrutar apenas o número necessário, como sempre, né? Agora, se eu aumento a necessidade de produção de força, o meu músculo ele também vai aumentando a quantidade de fibras e quais as características também, né? Os tipos diferentes de fibras que serão recrutados, né? Se eu aumento a necessidade de produção de força, eu já começo a recrutar aqui também fibras anaeróbias, né? Para eu recrutar a fibra anaeróbia, primeiro eu tenho que passar por todo esse caminho aqui, tá? Então, elas não são ativadas independentemente, tá? As fibras anaeróbias, elas sempre são recrutadas juntamente às fibras aeróbias, tá? Basicamente é isso que é o princípio do tamanho, né? Eu sempre vou recrutar fibras aeróbias e nem sempre vou recrutar fibras anaeróbias, né? Porque elas sempre vão ficar para depois. Eu recruto primeiro as fibras menores e depois as fibras maiores, caso seja necessário. Depende aqui da necessidade de produção de força. E uma diferença bem peculiar e bem interessante entre essas fibras é justamente a altura dessa linha pontilhada aqui, ó, o limiar de ativação, né? A gente tem diferentes limiares de ativação para esses diferentes tipos de fibra. É por isso que a gente sempre recruta também as fibras aeróbias quando a gente recruta fibras anaeróbias, né? Essas fibras aeróbias, elas têm um potencial aqui, um limiar, né, de ativação bem mais baixo, né? Limiar de ativação das fibras, o limiar de recrutamento dessas fibras é um pouco mais baixo. Então, essa linha pontilhada aqui, ela fica um pouco mais embaixo. A gente não precisa estimular tanto essa célula muscular para ela conseguir gerar a contração, né? Eu tenho um estímulo muito mais fraco que já gera contração aqui nessas fibras musculares. Com o estímulo mais forte, com toda certeza, eu vou gerar estímulo suficiente para recrutar essa galera aqui. E também essa outra galera aqui, né? Essas outras fibras anaeróbias, fibras mais rápidas, fibras maiores, fibras que produzem mais força. Então, é basicamente assim que funciona o princípio do tamanho, basicamente assim que ocorre o padrão de recrutamento da fibra muscular, né? Ou das fibras dos diferentes tipos de fibra muscular. Numa série com 12 repetições, muito provavelmente a gente tem aqui exatamente esse padrão de recrutamento, né? Na primeira repetição a gente vai recrutar essa galera toda aqui. Conforme a fadiga vai se instaurando, eu vou recrutando mais fibras, mais fibras, mais fibras, até ter uma ativação total. Depois que eu tenho essa ativação total, se eu continuo fazendo essa série até próximo da falha, né? Se eu vou chegando próximo da falha, eu vou percebendo que o movimento ele vai desacelerando, vai perdendo velocidade. Isso acontece porque as fibras anaeróbias começam a fadigar. Elas vão fadigando cada vez mais até que sobra um número de fibras que não é suficiente para vencer a carga e o músculo falha, né? Então, uma maneira de eu garantir uma ativação total é atingir a falha, mas é mais interessante a gente já, nessa semana de força, né? Em vez de eu garantir essa ativação total induzindo uma fadiga, né, excessiva, eu posso trabalhar aqui com intensidade bem mais alta, 1 a 5 repetições máximas, que no começo da série eu já tenho ativação total das minhas fibras musculares. Todo mundo vai ser recrutado aqui porque a necessidade de produção de força é muito alta, né? Isso é interessante de se entender, porque se o aluno estiver treinando com intensidade muito baixa, ele não vai estar recrutando fibra suficiente. Então, essas fibras aqui que não estão sendo recrutadas, elas vão acabar não se adaptando, né? Se a intensidade estiver muito baixa. Se o aluno está treinando com 6, com 10 repetições aqui e não está chegando próximo da falha, não se sente tão cansado assim, pode ser que ele esteja ativando, mas pode ser que ele não esteja recrutando de fato e sobrecarregando essas fibras musculares o suficiente para ele conseguir se adaptar. Então é muito interessante que a carga esteja muito bem ajustada com a intenção do personal aqui de recrutar um tipo de fibra e também o outro, né? Ou também o outro.
para que o estímulo ele consiga atingir, ele consiga chegar nos mais diferentes tipos de fibra, né? E não que esse estímulo não esteja limitado a um número de fibras também limitado pelo fato da carga estar muito baixa, né? Então, com carga adequada, com carga alta e também chegando próximo da falha, com uma demanda fisiológica um pouco mais alta, com uma intensidade de esforço um pouco mais alta, a gente garante aqui a plena ativação dessa musculatura. E na semana de força especificamente, a gente vai aumentar bastante a carga e já começa essa série logo no primeiro momento, logo no... né, tirou o peso ali, né, e viu que a necessidade de produção de força é muito alta, o músculo já vai estar sendo plenamente ativado, tá? E todas as fibras aqui vão acabar sofrendo adaptação, que é uma coisa que a gente vê aqui nesse estudo clássico, né? Esse